TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o que eu considero um dos promotores mais combativos e que tem uma experiência no júri fantástico. E dito isso, que eu conheço esse jovem promotor, atuante na primeira vara criminal e agora na segunda vara criminal da Comarca de Lajeado, Dr. Ederson Vieira, que é a segunda vez que convido ao nosso programa, primeiro porque eu te conheço o teu trabalho, doutor, e sei daquilo que tu fala, tu tem uma experiência muito profunda, e eu acho que certas coisas no Brasil não adianta falar na base da teoria ou na base dos livros, dos escritos, sem a pessoa ter convivido. Então eu te trago hoje aqui meu programa, primeiro satisfação, e vamos falar sobre a menoridade penal, essa mudança de penalização para os menores. Qual é a tua visão disso aí? Tu acha que é válido? Tu acha que pode ser mudada a sociedade com isso? Seja bem-vindo. O prazer é todo nosso, mais uma vez, conversarmos contigo, com teus telespectadores. Me parece que a discussão nesse momento é extremamente válida. O Brasil precisa, sim, uma reformulação na legislação hoje protetiva do adolescente, só que me parece que o momento não é oportuno. O Brasil hoje vive uma ebulição de denúncias de corrupção envolvendo grandes agentes políticos, agentes públicos, e infelizmente às vezes nos parece que esse tipo de debate é trazido à tona perante a sociedade para conseguir nublar a percepção da sociedade sobre grandes problemas, mas o que não retira a importância do debate envolvendo a redução da minoridade. Doutor, o senhor sabe que ontem mesmo, antes de começar esse programa, eu antes de dormir eu começo a ler, e tem meus livros do lado do travesseiro, e entre os quais que eu tenho como conteúdo é o 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? E ontem eu estava lendo o introdutório dele, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele fala que na nossa América acontece de tudo. Nós temos presidentes que foram velados, sentados com todas as medalhas. Nós temos na história incaica aí as 11 mil mulas de ouro que, em razão do resgate da Atagualpa, que desapareceram. Nós temos a oligarquia dos coronéis e dos latifundiários. Nós temos o maior índice de crianças mortas no mundo, quase foi o nosso. E trouxe essa mensagem para um contexto que eu trouxe na Folha de São Paulo, que quase 90% da população quer a penalização severa para os jovens, né? E a importância tua nesse programa, para o telespectador, para os estudantes, para o operador de direito, é que tu fez quase 10 anos de júri. Ou seja, tu conhece realmente aqui no Alto Taquari, com profundidade, aquela índole da pessoa violenta, daquela pessoa que mata, porque eu sei como tu eras no júri e poucas foram as vezes que tu pediu absolvição. Será, doutor, será que nós não estamos sendo, não digo a palavra leniente, mas parece que as coisas no Brasil não funcionam como são. Me parece que esse jovem faz os cometimentos dos crimes e a coisa fica assim. Não existe penalização, e eu trouxe nos bastidores, eu estava falando com o senhor, daquela dentista que foi morta, que foi torturada uns 2 anos em São Paulo, foi queimada viva, foi no banco tirar R$50 ou levaram do consultório, e eram todos menores. Nós temos que ter uma solução para isso. Qual é a solução que o senhor daria hoje, se fosse um ministro voltado a esse caso? O que o senhor daria de solução para isso? Infelizmente, as pessoas polarizaram a discussão. Eu tenho lido, e principalmente depois do convite para participar, para virmos aqui conversar, eu fui ler mais ainda sobre o assunto. As pessoas partidarizaram. E a partir do momento que partidarizaram, começaram a radicalizar. Então nós vemos argumentos do tipo assim, não, se começar a reduzir a menoridade, daqui a pouco nós vamos punir o feto dentro da barriga da mãe. O que é um argumento absurdo. Absurdo. Nós vamos querer punir crianças com 5, 6 anos. Né? Se começam a maquiar índices de criminalidade, se diz, por exemplo, assim, somente 1% dos crimes são praticados por adolescentes. Eu li isso. Só um pouquinho. 1% dos crimes que foram descobertos,
que nós tivemos uma autoria identificada. E aqueles crimes que foram praticados pelos adolescentes cuja autoria não foi descoberta? Qual é o percentual? Assim como tem do homicídio, por exemplo, nós sabemos que de 5 a 8% dos homicídios são elucidados no Brasil. Ok? Desses 5 a 8%, quantos foram praticados por adolescente? Mas eu só estou dando um exemplo de dados que são alterados, que são exagerados para justificar a questão. Não tiro a razão do cidadão comum hoje exigir a punição do adolescente. Nós estamos cansados já de ouvir aquela afirmação: eu sou de menor. Eu sou de menor e não vai dar nada. Hoje, da forma como o ECA está colocado, realmente não dá nada. Para eles, matar alguém das formas mais violentas, queimando, arrastando com o veículo em via pública, invadindo um consultório e atirando nas pessoas da forma como eles atiram, com a facilidade com que atiram, com que esfaqueiam. Há pouco tempo a mídia repercutiu um vídeo de jovens dentro de um carro levando um outro integrante da família para ser executado. A maioria ali eram adolescentes. A sociedade que observa isso de fora, obviamente ela vai querer uma maior punição. Só que nós, como operadores do direito, e eu conversei com várias pessoas e conversávamos antes, hoje nós, operadores do direito, temos a certeza de que um jovem entre 16 e 18 anos tem plena condições de responder penalmente pelo que ele faz? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas e vários me disseram assim: doutor, eu acho que não, ou eu tenho dúvida. E eu também, refletindo sobre o assunto, nós começamos a ficar na dúvida, e nós temos que continuar refletindo. Então eu me perguntei assim: hoje, eu, cidadão, não o promotor, o cidadão, quer, por exemplo, um vereador com 16 anos? Nós entendemos que uma pessoa com 16 anos tem condições de assumir, porque hoje, para ser vereador, basta ter 18 anos. A partir do momento que nós viéssemos com o argumento de que, não, com 16 anos a pessoa sabe plenamente o que está fazendo e tem que responder por tudo o que faz, penalmente, eu estou dizendo que essa pessoa, a partir dos 16, tem amplos direitos civis e políticos. Dentre eles, se candidatar a vereador. Claro. Aí quando se pergunta isso para a pessoa, diz: não, mas com 16 anos uma pessoa não tem condições de ser vereador. Então vamos mudar o exemplo. Os pais hoje, mães e pais, querem que com 16 anos um filho ou uma filha tenha plena capacidade, por exemplo, para casar. Simplesmente chega: pai, eu decidi que eu vou casar. Com 16, 17 anos, e os pais não vão poder tomar providência nenhuma. Nós queremos ter jovens com 16, 17 anos dirigindo veículos automotores. Eles têm o preparo psicológico para dirigir veículos hoje com 16, 17 anos. Mas existem países no mundo, por exemplo, Estados Unidos, que autorizam a dirigir com 16, 17 anos. Só um pouquinho. Nós temos culturas diferentes, nós temos um sistema educacional diferente, nós temos um sistema punitivo diferente. Então, eu me perguntando todas essas questões, eu disse assim: o Brasil ainda hoje não tem condições de reduzir a maioridade penal para 16 anos. Mas alguma coisa tem que ser feita, e de forma urgente. Então, o que se me parece que tem que ser feito? Eu vejo duas alternativas. Ou, primeiro, se reduz a idade penal para 16 anos, seria um direito penal juvenil, mas condicionada à avaliação psicológica e psiquiátrica caso a caso. O adolescente só poderia ser punido da forma igualitária a um adulto se o psiquiatra e o psicólogo dissesse que ele tem plenas capacidades para responder pelo que ele está fazendo. Porque apesar de, como fizeste a referência, eu já ter feito centenas de júris, estar no Ministério Público há 16 anos, hoje eu, naquele pouco contato que nós temos com o acusado numa sala de audiência, não tenho condições de dizer se ele tem plenas condições de responder pelo que ele está fazendo ou não. Ou uma segunda alternativa, e que eu vejo como a mais viável: vamos mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos aumentar o tempo de internação. Se aumenta quanto? 5, 7, 8 anos de internação. Para quê? Para que o adolescente pare com aquela ideia de que não deu nada. Então, um adolescente que cometeu um crime com 14 anos, um crime grave, um homicídio, um latrocínio, por exemplo, um estupro, ele vai observar que ele pode ficar até 7,
8 anos. Isso é um critério que o legislador vai ter que definir após conversa com os operadores do direito, com a própria sociedade. Bom, dos meus 14 eu vou ficar recolhido até os 22. É bastante tempo. Sim. Eu matei com 17, eu vou ficar recolhido até os meus 25, meus 24 anos. É bastante tempo. O maior hoje que mata alguém, ele é condenado a 12, 14, 15 anos de reclusão. Desse período ele cumpre 6, 7 anos em regime integral fechado, ou seja, atrás das grades, cumprindo efetivamente pena. Então nós teremos uma responsabilização muito parecida, mas sem misturarmos adolescentes ou criminosos juvenis com os adultos. Tenho lido argumentos dos que são favoráveis. Mas nós vamos reduzir a menoridade, nós vamos diminuir os índices de violência. Não vão. Não vão. Nós simplesmente vamos transferir os jovens de 16, 18 da fase para o presídio. E é a minha opinião, pessoal. Hoje nós, Brasil, não temos essa. Primeiro, não temos estrutura para receber esses jovens. E hoje não temos essa igualdade de oportunidades, essas prévias exigências para que nós possamos simplesmente responsabilizar esses jovens de 16 a 18 anos. Com o reforço daquele argumento que eu disse. Apesar também do argumento dos que são favoráveis à redução hoje imediata. Mas o jovem de hoje é muito mais informado do que o jovem da década de 40. Só um pouquinho. Mas então eu volto a dizer. Então nós vamos dar amplos direitos civis e políticos para esses jovens de 16 anos. Se vamos responsabilizar eles penalmente, a partir dos 16 eles têm ampla liberdade para agir da forma como eles acharem devido. Mas, doutor, o senhor não acha que o Brasil é o país das idiocrasias, é o país das grandes contradições e muito embora o chamamento do meu programa é esse, eu mesmo estou em dúvida com relação a culpar um menor de um crime desse. Mas eu vejo que não vou dizer que a voz do povo sempre tem razão, mas me parece que mudando a estrutura do ECA, né, a aplicação da pena, nós temos que ter uma particularidade que não existe, que nós vamos pegar as fases e as FEBEMs, que no meu tempo que eu trabalhava defendendo os menores de trabalho, a gente chamava a creche do diabo. Né? Me parece que pode existir uma ordenação, mas se nós não tivermos uma estrutura administrativa, uma política criminal administrativa, a coisa se esvai. E o que eu vejo hoje na população, e eu queria fazer essa pergunta baseado nisso que eu vejo, nós queremos respostas efetivas, porque a gente não pode, né? O senhor mesmo que trabalhou em vários júris, o senhor conhece a natureza humana do homicida como poucos que eu conheço, né? E um jovem que é reincidente, que a gente vê os jovens que são reincidentes, mesmo que passam uma avaliação, e às vezes a gente vê as avaliações, doutor, se são certas ou não são certas, mas elas muitas vezes são erradas, porque o vivente sai da cadeia e vai pegar uma pistola calibre 9mm e mata. Hoje, para efeitos imediatos, hoje, né, que a população pensa nisso, e aí que vem minha dúvida, só o Estatuto do ECA, será que não podemos dar uma medida mais dura na lei, alguma coisa, algum dispositivo diferente que aí está, para que pelo menos os pais saibam que os filhos vão ser, porque me parece também que a educação dos jovens é também produto do pai, né? Será que não existe algo mais assim, eu não digo mais de concreto, mas na sua experiência mais efetivo, mais rápido? Olha, quem sabe a gente tenta fazer assim, para ver se vai dar certo ou errado, um laboratório, na sua visão, poderia acontecer uma outra coisa, um outro modo? Aproveitando a pergunta, o argumento da reincidência, que é usado para defender a não redução da menoridade. É esse tipo de polarização que prejudica o debate, prejudica a seriedade do debate. Se diz assim, mas o índice de reincidência dos adolescentes infratores é de 20%. Já no sistema penitenciário comum é de 70%. Só que essas pessoas não dizem o seguinte, que eles vão ficar internados, o período de responsabilização deles vai dos 12 aos 18. Primeira questão. E nós sabemos que a maioria dos infratores não começa com 12 em crimes graves. Então vamos ser pessimistas. Nós temos uma margem de 4 anos, dos 14 aos 18.
Não sei se eu estou sendo claro. Para eles praticarem atos infracionais graves. Homicídio. Até porque com 12, 13 anos fica muito fácil para uma vítima reagir. Eles não conseguem, de regra, praticar crimes graves. Eles vão praticar o pequeno furto, o pequeno tráfico. Agora, quando eles se incorporam, se avolumam, se agrupam, certinho, vão começar os roubos, os homicídios, os latrocínios. Então nós temos um período de 4 anos para ele ser reincidente. 4 anos, dos quais eles permanecem quanto tempo internado? Pode permanecer 1 ano, 2, 3, até os 21 anos. Então nós temos um curto período da vida que vai aí de 6 anos para considerar a reincidência que os partidários da não redução falam. Ah, mas o índice lá de reincidência é baixíssimo. Não é baixíssimo. Esse 1%, eu me dei o trabalho de fazer, esse 1% de adolescentes que praticam os crimes no Brasil hoje, para que a sociedade tenha ideia, nós transportando para a maioridade, nós temos um percentual de 0,25%. Nós temos uma população hoje, no Brasil, de 220 milhões de pessoas. São 21 milhões de jovens entre 12 e 18 anos. Nós temos uma população hoje no Brasil, então, de maiores, de 199 milhões de pessoas. E nós temos 514, 515 mil pessoas encarceradas. Ou seja, que praticaram crimes relativamente graves. Para estarem encarceradas, cumprindo pena. Então isso dá um índice de 0,28% de pessoas. Já na adolescência, dos 12 aos 18, nós temos 1%. São 4 vezes mais nesse curto período da vida. Então são argumentos que têm que ser considerados. Agora, o adolescente reincidente, sim, e são vários. Nós tivemos aqui em Lajeado adolescentes que praticaram 3 homicídios, 2 homicídios. E isso ocorre por quê? Pelo curto período de internação, que hoje é de 3 anos. No máximo, podendo ser menor, dependendo da avaliação judicial. Ele pode ficar até 3 anos, mas não ficará necessariamente os 3 anos, por quê? Ele pode ficar um período, o juiz entender que ele tem direito a começar com as saídas temporárias, lá que se chama da fase, e nessas saídas temporárias deles praticarem um novo crime. Infelizmente isso é comum. Em menos de 3 anos eles começam a um regime de semi-liberdade e a frequentar a rua. Ou até mesmo, cumprido 1 ano, 1 ano e meio, se concede a semi-liberdade. O que é isso? Ele vai passar a ser acompanhado por um técnico indicado pelo juiz e ali eles também praticam novos crimes. Justamente. Porque nós temos um curto período de 3 anos. Agora, se nós aumentarmos esse período para 7 ou 8 anos de internação. Essa é a proposta do senhor hoje, seria aumentar o período de internação quando do cometimento do delito grave. De delitos graves. Certo. Como forma de, primeiro, responsabilizar gravosamente o adolescente e até mesmo evitar uma reincidência. Porque daí nós estamos naquela situação que o jovem, na verdade, ele sabe que pode ficar grande parte da pena igual ao adulto. Com certeza. Isso sim é um instrumento de inibição de crimes. Agora, como eu disse antes, nós tirarmos esse adolescente e jogarmos ele dentro do sistema carcerário, doutor, eles vão se misturar no sistema carcerário. Eu digo que isso é uma falácia também. Eles já estão misturados. Já estão misturados. Eles convivem aqui fora. O adolescente convive com o maior dentro do presídio. Ele aprende com o maior. Agora, eu como operador do direito, que nós temos que lidar com esse público diariamente, não posso ser hipócrita de dizer, não, nós vamos simplesmente reduzir a mentalidade e nós vamos começar a reduzir os índices de violência. Não vai reduzir. Não vai. Podemos ter certeza. Nós vamos simplesmente transferir a casa de cumprimento de pena. Até porque nós sabemos, nós temos várias causas que levam as pessoas a delinquir. Desestruturação familiar, desestruturação social, falta de oportunidade. E para quem trabalha com eles todos os dias, esses fatores vêm. E na hora que um juiz, que um promotor pede a aplicação da pena, isso tudo é sopesado, isso tudo é mensurado por quem tem o dever de trabalhar com eles. Eu vejo muito nos Estados Unidos essa questão do menor ser responsável direto, e os Estados Unidos é campeão nisso, e nós vemos até, não digo no corredor da morte nos Estados Unidos, mas a gente vê prisão perpétua de crianças de 12 anos sendo algemadas. Para crimes graves. Para crimes graves. Considero até uma questão cinematográfica, porque tu sabe que uma criança de 12 anos não tem noção nenhuma, só que para o norte-americano ele acha que aquilo ali é um marginal. Bom,
nós nunca vamos poder adotar aquele modelo para o nosso, né? Mas eu vejo, e na condição daquela pessoa que tem dúvida, né, que mesmo que nós aumentamos, né, a penalização dele, me corrija se eu estou errado, doutor, se nós não dermos uma estrutura no cumprimento da pena maior que o apenado, que nós temos que o apenado, o adulto não tem morigeração dentro do cárcere nenhum, né? A sociedade como um todo não quer saber daquilo lá. Se nós não dermos um apoio estrutural dele lá dentro, a coisa, me corrija se eu estou errado, não vai dar em nada. Hoje nós sabemos, o custo do adolescente infrator é 4, 5 vezes maior do que o custo do adulto recolhido ao sistema carcerário. Por quê? Eles têm toda uma estrutura de assistência social, psicólogos, que pode funcionar melhor? Pode. E deve funcionar melhor. Então, simplesmente retirar essa estrutura, porque isso que seria feito, retirar essa estrutura hoje entre 16 e 18, eu não tenho dúvida nenhuma de que agravaria a situação da criminalidade e não amenizaria em nada. Agora, manter essa estrutura é assim, porque senão também nós não temos justificativa de manter um direito punitivo diferenciado. Até para os defensores do Estatuto da Criança, não seria um direito punitivo, mas sim protetivo. Para o adolescente, com medidas diferenciadas para que ele seja ressocializado. Não teria sentido se retirasse isso. Deve ser mantido e incrementado. Agora, aproveitando a deixa, a gente falar do sistema carcerário, que as pessoas que estão lá não têm condição hoje, que são relegadas pela sociedade, concordo e discordo. Nós não podemos querer hoje no Brasil ter um sistema carcerário conforme está na lei, e deve continuar assim, quando nós temos um sistema de educação precário, nós temos um sistema Sim, de não tenha saúde dúvida, tudo precário, é ruim. nós temos um sistema político precário. Ou seja, o sistema carcerário hoje brasileiro reflete a situação que todo o sistema público hoje, as instituições públicas no Brasil enfrentam. Mas também sei, o cidadão, aquele jovem, nós nos enfrentamos várias vezes no júri e eu usei esse exemplo. Aquele jovem que, apesar de morar na vila, ele sai para trabalhar todos os dias. Trabalha até às 18 horas, 19 horas. Pega os cadernos dele e vai para o colégio. E que consegue comprar um tênis. E que por causa daquele tênis ele perde a vida para um adolescente que não quis trabalhar assim como ele, porque talvez não tivesse o apoio psicológico que aquele jovem teve, da família, ou a própria estrutura psicológica dele para a pessoa, para enfrentar aquela realidade dele e querer mudar. Aquela mãe daquela vítima merece uma resposta. E o Estado tem que dar essa resposta. Não é porque o outro jovem nasceu na vila e pelos mais variados fatores, e nós temos que evitar esse partidarismo, essa polarização, pelos mais variados fatores, foi levado às vezes à criminalidade, tratar ele como um coitado. Não, tu praticou um crime gravíssimo, tu tirou a vida de um semelhante em idênticas circunstâncias com as quais tu convivia, então eu não vou te responsabilizar. Não é por aí. O Estado tem que dar uma resposta sim, mas também não pode relegar todo aquele passado do jovem, todos aqueles fatores que levaram ele a delinquir. Eu volto a dizer, nós estamos falando de pessoas entre 16 e 18. Eu, apesar dos meus 16 anos como promotor, dos quais 15 trabalhando com direito penal, com criminosos, muitos deles homicídios, hoje eu não tenho condições de chegar e dizer, um jovem com 16 anos, 17 sabe plenamente o que faz. Hoje eu não me sinto em condições de dizer isso, então eu não tenho condições de chegar e dizer, não, tu vai responder como adulto. Se um psicólogo, um psiquiatra me disser isso, eu vou ratificar o laudo e peço a punição dele, se a legislação for assim. Agora, se um psicólogo e um psiquiatra disserem, não, ele não tem plena capacidade de compreender as atitudes do ato, eu peço a responsabilização dele como, se essa fosse a legislação brasileira, criminoso juvenil. Agora, mantida a situação atual, volto a dizer, urgentemente nós temos que aumentar o período de internação, de responsabilização desses jovens. Doutor, e eu falei antes dos Estados Unidos e fechou com o que tu disseste, eu concordo totalmente, mas a nossa sociedade, né, nós temos, as estatísticas dizem que a gente quer uma solução, 85% da população quer que o menor seja responsável. Até 93. Até 93. Eu tiro a razão dessas pessoas. Claro, a gente não pode tirar porque parece que até a gente vê a questão da mídia,
Mas eu vejo também que o Brasil está entrando para um outro Brasil, né? Por quê? Porque o contraponto que a gente diz é o seguinte: nós queremos fazer uma penalização para um jovem de 16 anos que cometeu um crime capital ou não, mas em compensação o crime de colarinho branco não estava sendo auferido investigação e não estava ninguém preso. E hoje nós vemos que, por sorte, né, a gente vê que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, enfim, os órgãos do governo e o Serviço de Inteligência começam a pegar as pessoas grandes. Será que isso é uma evolução muito grande para tentarmos fazer um link, dizendo assim, nós estamos chegando lá, será que não precisa um pouco mais de calma? Para aqueles que querem ver a penalização no jovem, calma, porque nós vamos chegar lá, nós vamos criar estrutura. Será que está existindo um avanço no Brasil nesse sentido? Não tenho dúvida nenhuma que sim. Se o Brasil continuar hoje da forma como ele vem, eu não vou dizer caminhando, se arrastando na responsabilização penal, nós estamos sim começando a mudar. Durante anos eu enfrentei no joio o argumento dos advogados, e um argumento preciso. O Ministério Público só quer responsabilização de pessoas de cor, de pessoas pobres e miseráveis. Não se prendem as pessoas do colarinho branco. Eu tive que defender a minha instituição dezenas de vezes. E eu disse, hoje eu estou aqui para defender. Aí eu usava o nome da esposa da vítima, o filho da vítima e a própria vítima que estava ali, morta e que não precisava ser defendida. Eu chegava às vezes a ironizar a argumentação das defesas, dizendo assim, será que para condenar alguém que hoje se coloca aqui como uma vítima da sociedade, eu vou ter que começar a ir no cemitério, desenterrar a vítima e trazer aqui e colocar do lado, para que as pessoas saibam que o José da Silva, que era minha vítima, é uma pessoa que morreu e que está enterrada, para que não se penalize só com a situação do réu, que a sociedade precisa dar uma resposta. E o mesmo argumento vale para o adolescente, para aquela pessoa que matou. E eu dizia, deixem o Ministério Público trabalhar, deixem as polícias trabalhar, que a responsabilização virá. Aqui em Lajeado eu disse isso algumas vezes. E a responsabilização está vindo. No Brasil se começaram a prender e punir e caçar governadores, deputados. Hoje no Brasil nós temos donos e gerentes das maiores empreiteiras construtoras desse país presos. E nem os tribunais superiores estão vendo motivos para soltar essas pessoas. Os habeas corpus estão sendo impetrados e estão sendo denegados de tanta prova. Então, no Brasil, isso nunca aconteceu. E começou a acontecer. E nós sabemos que uma educação, uma saúde, um sistema de socialização de infratores, ele só vai funcionar se nós conseguirmos estancar essa roubalheira. Que, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Ocorre, não vou dizer em todos, mas em grande parte dos setores da administração pública. Infelizmente, a corrupção hoje está arraigada na mentalidade do Brasil. Eu não vou dizer só da classe política, não. Do brasileiro. Do brasileiro que recebe o Bolsa Família de forma indevida, do brasileiro que recebe a pensão do familiar que faleceu e ele não comunicou o falecimento, ele vai sacar todos os dias, da pessoa que não precisa do benefício social e vai pedir, da pessoa que tenta corromper o guarda de trânsito, da pessoa que estaciona em fila dupla na frente do colégio. É isso aí. Então, assim, a corrupção está arraigada na mentalidade do brasileiro hoje. E nós temos que perder essa cultura. E me parece que essa punição, que já começou a ocorrer no Mensalão, e vai acontecer na Lava Jato, não tenho dúvida nenhuma. Pela forma como essas pessoas estão ficando presas, pelo tempo de prisão provisória, não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas vão ser responsabilizadas, e vão ser responsabilizadas com penas altíssimas. Altíssimas. Penas de 20, 30, 35 anos de cadeia, talvez em alguns casos, ou até mais. Dr. Edson, é uma satisfação tu estás aqui no nosso programa, e vamos de novo na próxima semana, onde nós vamos falar e discutir sobre a questão do menor se deve ser punido e situações afins que eu acho muito pertinente no nosso Taquari ter um bom conhecimento. Até mais. Obrigado, até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.